Eu sou Juliana Durante, advogada, Anselmo também é advogado, nós somos mediadores e hoje eu trouxe o Anselmo também para conversar sobre mediação. A gente bater um papo, né, Anselmo? Agradeço muito o convite, é uma honra, viu, estar aqui no seu canal do Instagram, Ah, mas falando sobre mediação, advocacia. Meu nome é Anselmo Calejon, @Anselmo Calejon, Calejon com dois L's, J, no final N. Quem quiser pode ver aí minhas postagens, acompanhar, né? É sempre bom a gente ter a participação de todos aí no que diz respeito ao exercício da profissão, né, de advogado e de mediador. É sempre útil trocar ideias aí. claro, claro. Anselmo, me diga uma coisa, por que mediação? Por que que você acha importante a mediação? Eu também depois posso responder, mas o que que você acha? A mediação, para quem está nos assistindo e não sabe o que é, a mediação é um método adequado de resolução de conflitos, de resolução de problemas que as pessoas tenham, de questões, em algum âmbito que ela queira resolver. Como o nosso sistema hoje, ele é um sistema multiportas, a mediação, ela é uma chave para acessar essa porta, esse sistema jurídico de resolução de conflitos. Então, hoje nós temos, além da mediação e da conciliação, nós temos outras chaves para ingressar nessa porta, nesse sistema, que é um sistema multiportas. Então, além da mediação, nós temos também a negociação, nós temos a arbitragem, nós temos o próprio Poder Judiciário, que é conhecido por praticamente todos, né, em âmbito nacional, e nós temos a participação colaborativa dos operadores do direito. Então, a mediação, ela está muito em voga hoje porque ela está sendo amplamente difundida, não só no meio judicial, mas também entre os operadores do direito e também a mídia. Isso ganhou a mídia e o que caiu na mídia fica na boca de todo mundo, né? Então, isso é muito importante. Nós estarmos difundindo mais um método adequado de resolver as questões, né, do jurisdicionado das pessoas. Isso é muito importante. Realmente, a mediação, ela tem um aspecto mais colaborativo mesmo, né? Que a gente tenta construir a solução do nosso conflito, né? Ou do nosso dilema. É diferente de eu entregar o meu problema direto no poder judiciário, né? Porque aí Isso. estou entregando para uma terceira pessoa resolver. Eu acho que nem sempre isso é possível, né? A gente a mediação dá certo, né? Às vezes dá, às vezes não dá, Isso. né? Mas É importante que quem esteja nos acompanhando durante essa live entenda que esse sistema multiportas que hoje nós temos no Brasil, ele justamente trata de dois focos de resolução dessas questões, desses litígios que as pessoas tenham. Temos os métodos autocompositivos, a mediação, a conciliação é um deles, e nós temos também os métodos como o processo, né, na resolução do litígio, que ele tem um terceiro interveniente, e esse terceiro, que é o juiz, a autoridade, ele dará essa decisão adjudicada. Então, a distinção é bem essa. No método autocompositivo, na mediação, a pessoa toma pulso daquela questão e, através de um profissional de mediação, um mediador ou um conciliador, ele aplicará as técnicas, ele terá os princípios, as ferramentas necessárias para elucidar para essas pessoas, para demonstrar a questão em si. Essas pessoas saberão da questão através dessa sessão, dessa reunião,
E por elas mesmas, por ser um método autocompositivo, elas mesmas resolveriam essas questões. Elas achariam a solução da questão, e sendo uma solução viável e exequível, aí sim elas colocariam num termo de acordo. Diferente de você colocar uma questão, um litígio no Poder Judiciário através de uma demanda, um processo ou uma ação, que aí você está abrindo mão da decisão. Aí vem um terceiro, que é o juiz, né, que vai dar a sentença. E nessa sentença, muitas vezes, não é o que eu quero, ou o que a outra parte quer. Haverá sim um ganhador e alguém que perca, né, essa causa. Mas, no entanto, nem sempre quem ganha ou quem perde está feliz com o resultado. Então, é interessante para o operador do direito hoje ele saber que existe esse sistema multiportas, né? As ferramentas a serem utilizadas, que são essas que eu pontuei, dentre elas a mediação, a conciliação, negociação, arbitragem, o próprio processo e essas práticas colaborativas. Mas a pessoa necessitando de uma informação, qual é o melhor meio, ela poderá procurar por um advogado ou uma advogada, e esse profissional, esse operador do direito, ele tem que estar a par dessas ferramentas, porque pelo que o cliente lhe apresentar, ele saberá qual a melhor ferramenta a ser utilizada para aquela situação em si. Então, na prática, ele vai conseguir colocar aquilo. Por isso que, às vezes, o próprio profissional, o advogado, ou a advogada, ou o defensor público, ele direciona, olha, essa situação em si é melhor a ser resolvida por uma mediação. Ou então, olha, essa questão que você está pontuando, que você está colocando aqui para mim, só através de um processo, só através do litígio, que eu vou conseguir essa medida de urgência, essa tutela, garantir o seu direito, ou mesmo que ele caminhe durante algum tempo, aí sim um juiz dando essa decisão, às vezes com a intervenção do Ministério Público também. Então são várias questões a serem dirimidas, a serem pontuadas por opção da parte, qual o melhor, e por adequação desse profissional, desse operador do direito que vai saber encaminhar a questão em si. Deixa eu só te perguntar uma coisa, a gente conversar sobre essas práticas colaborativas, né? O que é? Porque a gente fica, eu fico, na verdade, né, pensando, né, que muita gente, a gente olha, né, a pessoa falando, olha, eu sou um advogado colaborativo, né? Ou a gente precisa de ter práticas colaborativas, né? Então, assim, na sua Sim. opinião, o que seria um advogado colaborativo? Ok. Ou essas colaborativas, né, que a pessoa Sim. faz. Antes de mais nada, eu vou agradecer o Marcos Rodrigo que entrou, né, na live e o meu personal trainer, ó, o Sandro Bittencourt. Boa tarde a todos aí. Obrigado pela audiência. O profissional do direito hoje, ele sabendo das chaves para se utilizar desse sistema multiportas, ele saberá quando ele deverá agir de forma a caminhar para o litígio, defendendo o cliente dele, através do peticionamento, através das práticas da advocacia. O advogado colaborativo, também sabendo, ele vai direcionar o cliente para qual melhor. Falhou um pouquinho a internet. Oi, para Juliana. Agora melhorou. Ok, Então, assim, ele vai direcionar o cliente para. isso. Ele vai direcionar o cliente nessa prática colaborativa no intuito de resolver a questão. Então, o advogado em si, ele sabe do litígio, mas utilizando
a porta necessária para o cliente, ele não vai agir só de forma do litígio, de briga, de contenda. Porque o que a gente percebe em algumas sessões de mediação, ou indo por uma negociação, ou indo por uma arbitragem, o profissional do direito, por não conhecer aquela ferramenta, aquela porta, ele não se imbui da função colaborativa. Então, ele exerce naquela reunião, naquela sessão, que não é uma audiência, é um outro tipo de trabalho que ele está desenvolvendo, ele age de forma litigiosa. Então, ele não está colaborando para solucionar a questão do cliente dele. Aí, o que que acontece? Quando você é um advogado colaborativo, você já tem um preparo justamente para quando você se direcionar para essas reuniões, essas sessões onde se pratica a autocomposição, justamente você atue de forma colaborativa, auxiliando o seu cliente a resolver aquela questão, a resolver aquele dilema, a caminhar na solução daquele problema em si. Então, por exemplo, se você está numa sessão de mediação, quando você, advogado, advogada, participa de uma sessão de mediação acompanhando o seu cliente nessa reunião, nessa sessão, não será produzido provas, não se inquirirá testemunhas, não se ouvirá as partes. Então, o que que acontece nessa sessão de mediação de conciliação? É um momento que as partes têm para dialogar, para entender da questão conflituosa, para dirimir sobre essas questões através do trabalho do mediador e por elas mesmas chegarem à solução da questão. Como que elas ficam sabendo de todos esses passos que elas vão dar? O mediador, na sessão de apresentação da mediação, ou no início de uma sessão única, ele vai pontuar todas essas questões. E esse próprio mediador esclarece para esse advogado, para esses profissionais operadores do direito, que a função dele ali naquela sessão é colaborativa. E aí o que que acontece? O profissional esclarecendo sobre isso, quem não conhece da mediação, quem nunca foi a uma sessão de mediação e é advogado ou advogada, saberá que deverá complementar a fala do cliente nessa situação, no que for necessário para a compreensão da situação problema pelo mediador, e aí sim ele de forma colaborativa auxiliará essa parte para entender da questão e encontrar a solução. Então você, como advogado colaborativo, advogada colaborativa, está auxiliando seu cliente a minimizar a questão dele e encontrar a solução de uma forma mais prática e mais rápida. Não que você seja bonzinho com a outra parte, não é isso. Você tem que ter urbanidade, você tem que ter respeito, educação com a outra parte, ok? No entanto, você não está exercendo litígio ali. Você não está apresentando memoriais, réplicas, você não está exercendo peticionamento ou exercendo o direito de resposta ou o direito de ação do seu cliente. Você está auxiliando ele naquela reunião, naquela sessão. Por isso que muitas vezes as pessoas confundem. Você em uma mediação não está em uma audiência, você está em uma sessão de mediação. A audiência você faz com a autoridade, no fórum. Aí as pessoas falam, mas eu estou fazendo a mediação judicial dentro do fórum, na sala do juiz com o mediador. Mesmo assim não é uma audiência, é uma sessão de mediação. É interessante você colocar esse ponto, né, da questão colaborativa, né, e de ter urbanidade com a parte contrária. Então, até você utilizou essas palavras, até eu fico... porque sempre o advogado, a profissão da advocacia é uma profissão binária, né? Então, quando a gente é contratado para estar resolvendo uma situação, essa questão de ser colaborativo é muito importante, porque a gente está com foco na
solução do problema, porque às vezes a gente percebe que, dependendo se a gente não tiver cuidado, a gente pode até sair um pouco do foco, né? Fica extremamente Isso. na questão jurídica, né? E o foco principal é a solução do problema, né? De uma forma rápida, né? Quanto mais se der para resolver de uma forma amigável, que seja também amigável. Mas a questão é, essa, até uma coisa que eu gostaria de saber, a sua opinião também sobre essa questão do advogado não adversarial, né? Então eu vejo muita gente às vezes dizer, né? Eu trabalho numa área não adversarial. E, na verdade, a mediação, mesmo assim, a gente sendo, né, uma coisa é ser mediador, que daí você está lá de uma forma imparcial, né? A outra Ok. coisa é um advogado colaborativo. Aí não significa que você é um advogado colaborativo, que você é um advogado não adversarial, porque na realidade todo advogado, de uma certa uma profissão binária, então você vai trabalhar dentro do que é justo e dentro das possibilidades que você pode atender o seu cliente de uma forma lícita e justa, né? É isso. Isso, você colocou uma condição do advogado muito importante, porque assim, não é porque ele está numa sessão de mediação com atitudes colaborativas que ele não vai se investir do litígio ou da questão adversarial se necessário for. Por que isso? Porque suponha que esteja acontecendo alguma questão dentro da sessão e o mediador esteja desenvolvendo o trabalho de forma equivocada, ou a outra parte não está exercendo a função de forma colaborativa, o outro profissional, o outro operador da parte contrária. Então, ele, investido dessa questão adversarial e da questão do litígio, ele saberá como sair da função colaborativa, ingressar na função do litígio e salvaguardar o direito do cliente naquela situação pontual dentro da sessão. Inclusive, se for necessário encerrar a sessão por esse motivo, ele solicitará isso porque nós trabalhamos na mediação com a voluntariedade e a autonomia da vontade das partes. Você só estará em uma sessão se for da sua vontade e da vontade do seu advogado. Do contrário, não. Você sairá se tiver alguma intercorrência. Não sei se eu respondi o seu Não, questionamento. exatamente, é isso mesmo. A gente precisa, né, ter essa prática colaborativa. Agora, é lógico que vai haver um limite se a gente não conseguir chegar ali numa situação né, de acordo, né, de solução do conflito. Isso. A mesma coisa, doutora Juliana, vamos supor que você esteja vendo através do espelho essa situação, um reflexo, uma situação contrária a isso. Suponha que você está em uma audiência no fórum, trabalhando um litígio, um processo. Nessa audiência de instrução, o juiz está se colocando numa função colaborativa. Ele percebe que as partes querem uma composição, mas não entenderam ainda da situação em si. Ele pode até externalizar essa autoridade a alguns pontos, alguns tópicos, para que essas pessoas visualizem em si o problema e se elas gostariam de uma composição. Esses advogados que estão representando as partes, eles estão com a roupagem do litígio ali, certo? Eles estão defendendo o cliente dele, mas eles podem desfocar um pouco do litígio e entrar na função colaborativa dentro dessa audiência e produzir um acordo ali, através dos clientes, ponderando o que é melhor para ele e para o cliente, certo? Então, melhor para ele, digo, na defesa do cliente dele, não melhor para ele na condição pessoal, porque está ali na condição profissional. E aí você consegue visualizar o sentido contrário. Você está trabalhando litígio, mas em certa situação age de forma colaborativa dentro daquela audiência, justamente para alcançar o que meu cliente precisa, que é a solução da questão que foi colocada em juízo,
e a finalização dela através de um acordo que seja viável, né, à parte sobre o aspecto jurídico e também que ela seja execuível, que ela consiga ser adimplida e, em caso de não adimplimento, ela consiga ser executada. É, você está falando, eu estou pensando aqui, numa audiência de mediação, que a gente muitas vezes acaba chamando de audiência, né? A reunião de mediação pré-processual, né? E também, então, assim, numa audiência pré-processual, que a gente não tem ainda um processo, e aí, de outra forma, tem a audiência que já existe um processo, né? E aí ela também é de mediação. Então, numa audiência pré-processual, eu acho mais fácil se construir um acordo, né? Porque, aí não sei se é a sua opinião, mas assim, é mais fácil do cliente ser mais transparente na demonstração dos sentimentos, é, é, na forma de falar, no problema que ele está enfrentando, porque às vezes ali na frente do juiz, a pessoa às vezes fica com muito receio do que vai falar, de como vai se comportar, porque tem gente que tem muito medo de juiz, independente se a pessoa está certa ou se a pessoa está errada, né? Então, assim, às vezes a pessoa não tem, ou não sabe, então, assim, eu entendo que uma mediação pré-processual, ela é muito bem-vinda, né? Até por conta disso também, que as partes ficam mais livres ali, o problema ainda não é que ele não existe, mas é que ele ainda não entrou para uma fase mais litigiosa, que seria o processo, né? Então, São duas questões, doutora Juliana, para ser ponderadas aí. Por exemplo, quando a questão em si ela é recente e foi colocada para uma mediação previamente, as partes podem procurar pela mediação de forma prévia. Isso significa que elas podem ir ao Poder Judiciário, através do SEJUSC, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, ok? Mas essas partes podem procurar também por uma câmara privada, por uma instituição privada que desenvolva a mediação pré-processualmente falando, ou por um mediador independente conhecido no meio como mediador ad hoc. sim, A questão, a situação em si está muito recente inicial. Quando essas pessoas procuram esse profissional, essa mediação, elas ficam sabendo logo na sessão de apresentação, na sessão inaugural, na sessão única, mas nas fases preliminares, do que é a mediação, como ela funciona, e o próprio mediador chama elas para a questão da sessão, pontuando que elas vão decidir sobre a situação conflitiva em si. Agora, quando você vai para uma mediação judicial, essa mediação judicial ela é designada muitas vezes depois de muito tempo que já aconteceu a situação problema, a situação conflitiva, já se distribuiu essa demanda, esse processo, essa ação há muito tempo, e isso transcorreu ao longo de todo esse percurso, esse interregno, uma situação que só se avolumou o conflito, e aí, via de consequência, quando você chega nessa sessão de mediação judicial, muitas das vezes a parte já está cansada daquela situação e o advogado também. Não cansado do problema, mas cansado do interregno que está dando aquele trabalho. Entendeu? E aí todo mundo naquele sentido contrário da facilitação, da colaboração, da resolução do problema, muitas vezes essa sessão de mediação judicial se frustra por conta disso, porque a pessoa já está tão cansada daquilo que ela não quer mais saber daquela problemática, daquela questão, daquela situação em si. Só que se você tem um profissional de mediação
que ele pontua os princípios, as técnicas, como que vai solucionar aquela questão. E você tem a liberdade, você mediador, de não ficar em 30 minutos só com aquelas partes para resolver uma questão de 2, 3, 4 anos, mas te dão a liberdade dentro daquele ambiente de você trabalhar 1 hora e meia, 2, 3, que eu já vi, 6 horas, teve a sessão de mediação que durou 6 horas dentro Sim, do ambiente do fórum. Tem. E aí você dá intervalos, você deixa as pessoas irem ao banheiro, tomar água, fazer um lanche e retorna. Isso é muito comum nos Estados Unidos, inclusive, acontecer dessa forma. Quando você, profissional da mediação, demonstra os caminhos, mesmo com todo esse desgaste de tempo, tanto os advogados acabam se tornando colaborativos, as advogadas se tornam colaborativas, como a parte entende que por ela mesma vai conseguir resolver aquela questão e ela começa a visualizar de outra forma essa nova chave desse sistema multiportas, entendeu? sim, é isso mesmo, é ótimo, né? É isso mesmo, é uma nova perspectiva para a gente conseguir solucionar, né? Resolver, enfim. Agora, eu acho um pouco difícil a questão da mediação em segunda instância, né? Porque aí a gente já tem um ganhador e um perdedor, né? Então, não é que é difícil, é um pouco mais difícil, né? Se tivesse sido resolvido antes, né? Enfim, porque Isso. já tem uma situação que já está decretada, né? Quando você já tem a decisão adjudicada através de uma sentença, a parte vencedora, ela dificilmente ela vai abrir mão do que tem naquela decisão a seu favor. Só que quando o operador do direito, o advogado, ele tem expertise, ele tem experiência, ele tem sapiência, ele tem sabedoria no que ele está trabalhando, no que ele está fazendo, ele tem como conversar particularmente com o cliente dele e demonstrar por A mais B que aquela decisão será reformada no tribunal, por exemplo. Ou se em via de consequência for para o Tribunal Constitucional, vai ser revertida a questão, ou ele vai perder, ou vai ter alguma questão de minimizar o direito. Sim, Entendeu? Então, com base nisso, você percebe que esse advogado ele está trabalhando de forma colaborativa com o cliente dele, porque ele está demonstrando para o cliente lá na frente o que poderá acontecer em relação àquela situação em análise. Então, o que isso demonstra? Demonstra que a pessoa poderá ir para uma sessão de mediação na segunda instância, isso no ambiente judicial. Poderá ir para essa sessão já com os olhos abertos para uma nova ponderação com a parte contrária. Aí ela vai conseguir trabalhar de forma mais efetiva a questão da sessão de mediação. Agora, se o profissional, o operador do direito, o advogado, a advogada, não conversou previamente com o cliente, não salientou prós e contras e simplesmente está observando sobre a ótica da decisão em si, não foi verificar junto às câmaras de julgamento como que está sendo formado o juízo de convencimento, não sabe se tem uma repercussão geral nova sobre aquela questão, não sabe como que está sendo a pontuação das coisas, aí vai ficar difícil o desenvolvimento dessa sessão de mediação ou de conciliação sim, em segunda instância e o cliente dele, consequentemente, num futuro breve, terá uma decisão revertida nessa Câmara de Julgamento ou, eventualmente, em uma repercussão geral ou em uma outra jurisprudência ou em uma outra questão, poderá ter o dissabor de ter revertida uma procedência em favor dele.
sendo que lá antes, na sessão de mediação em segundo grau, ele poderia ter resolvido a questão conforme ele foi estabelecido na decisão adjudicada, às vezes com um pouquinho menos de juros ou de correção monetária, né? Sim, e às vezes também ele pode até continuar ganhando, mas às vezes o tempo também tem um impacto, né? O tempo que vai esperar para isso acontecer. Então, às vezes, se o acordo for um acordo bom, né? Porque também quando ele já ganhou, aí, normalmente a empresa ou a parte contrária, ela oferece um acordo mais melhor. Vantajoso ou menos vantajoso. Ele vai oferecer um acordo mais vantajoso do que um primeiro acordo, por exemplo, que ela ofereceria, né? O que a gente está pontuando desde o início, se nós nos apercebermos, é que assim, o operador do direito, o advogado defensor, que seja, ele tem que estar a par de todas essas chaves desse sistema multiportas. Seja o litígio, a mediação, a negociação, porque você tem plataformas de negociação hoje jurídicas que você resolve as questões, né? Inclusive o Procon é uma plataforma de negociação hoje, né, para quem conhece. E também você tem a arbitragem para outros tipos de situação e essas questões das práticas colaborativas. Então, o profissional do direito hoje, ele tem que saber de todas essas práticas, de todas essas chaves, para ingressar nesse sistema multiportas. Uma outra questão também, o advogado tem que deixar de lado aquilo que a gente estudou em direito romano, do ex adversus. Nós não somos lutadores de boxe, não adianta vestir a luva e colocar proteção nos dentes. Nós estamos para defender o cliente, né, doutora Juliana? Nós estamos para defender o cliente. Então, o que tem que fazer? Você tem que tirar esse sangue latino, essa questão, e pensar de forma racional, porque tempo é dinheiro hoje. Então, vamos supor que você está defendendo um cliente empresa. Não, minha tese está brigando, a parte contrária já ganhou um monte de processo contra o seu escritório e você quer defender aquela tese. Você pode estar dilapidando e prejudicando a base econômica do seu cliente em função disso. Você não pode entrar no problema como se o problema fosse seu, né? Isso, só que é difícil, né? É difícil hoje, Juliana, para a pessoa desvincular isso. Assim, você percebe muito isso nos países latinos, né? Acaba tendo sangue quente, né? Então fica difícil. Mas, por exemplo, você acredito que já tenha trabalhado com ingleses, alemães. É completamente diferente o foco, o ponto de vista. Eles são muito racionais. São umas pessoas que ponderam bastante sobre aquilo. Eu tenho uma cliente inglesa, veio me procurando por uma situação, eu esclareci, olha, nessa situação em si, você não há necessidade de ir com um advogado. Como não? No meu país eu preciso de advogado para resolver essa questão. Eu falei, mas esse é o diferencial. Tem muitas coisas que no Brasil não há necessidade do advogado. Aí a pessoa acaba dando uma gulgada e acaba se entrando num enrosco e tendo um problema. Por quê? Não procurou o profissional. E o profissional que saiba do sistema multiportas, né? Não, é importante né, ter essa conduta tanto colaborativa como o conhecimento, né? Tentar trazer o cliente também para uma solução. Nem sempre é possível, né? A gente resolver, porque, na verdade, para a gente ter um acordo, enfim, para a gente ter um sucesso, a gente precisa, não só depende da gente, né? Depende também de outras pessoas, né? Enfim, e às vezes a gente não consegue controlar o outro, né? Nem sempre é possível, então às vezes acaba tendo que ser judicial mesmo, né? E agora... Sim, porque a pessoa não consegue discernir sobre a própria vontade, né? Não sei se você já teve clientes assim, doutora Juliana, que a pessoa, você explica para ela as chaves, você explica para ela quais os métodos adequados, você esclarece para ela que você consegue alternar entre os métodos, até trabalhando de forma mista,
esses métodos, mas a pessoa fala, eu não consigo decidir por mim mesma, eu quero que um juiz decida. Então, nós estamos tão acostumados a transferir para uma terceira pessoa as nossas questões para que ela resolva, inclusive todo mundo que coloca na sua mão um problema, uma situação, uma questão, ela quer que você resolva por ela. O que o advogado, não, doutor, resolve para mim aí. Ela está terceirizando. Chega no Poder Judiciário, terceirizou também, porque é o juiz que vai dar a decisão adjudicada. E aí a pessoa está contente, não, eu perdi ou eu ganhei, mas quem deu a decisão foi o juiz. Agora, se nós conseguimos, através da metodologia das práticas autocompositivas, tomar posse das nossas questões e solucioná-las, o porquê não? Então, nós temos que mudar um conceito aí, né? Em todas as pessoas e também nos operadores do direito hoje. Nós temos que saber o que nós vamos fazer, o que estamos trabalhando, para auxiliar o nosso cliente nesse sentido. Não, isso é muito, esse posicionamento ele é muito relevante, né? Principalmente na questão de que o advogado vai resolver para mim. Na verdade, o advogado a gente vai trazer, a gente vai apontar os riscos, né? Então, olha, essa situação você tem um risco A, aquela situação tem um risco B, ou aqui você tem um risco C. Qual é o risco que você quer correr? Né? E aí a pessoa vai, eu quero correr o risco A. Então, assim, a decisão, ela é conjunta, não é? Não é assim, olha, eu te entreguei um problema aí e agora eu vou desaparecer e o problema é seu, né? Sim, mas tem clientes que não pensam assim, né, Juliana? Tem clientes que quer largar o pepino na mão do profissional e um abraço, né? Que muitas vezes a gente precisa, muitas vezes a gente Demonstrar a ele, né? explicar essa situação, que não é algo que a gente vai, que o problema ele não é transmissível, né? Assim, eu transmito o meu problema para você. Então, não é assim, a gente vai, na realidade, trabalhar juntos para a solução do problema, mas o risco não é do advogado, né? Tanto o advogado é uma pessoa. Sim. Então, agora o advogado vai explicar para o cliente né, quais são os riscos e quais são as atitudes estratégicas, né? Então, olha, nós vamos caminhar com essa tese ou com aquela outra tese. Essa tese tem essa vantagem, essa desvantagem. A outra tese tem uma vantagem, outra desvantagem. Qual é a tese que você opta, né? Que a gente deve seguir, porque o risco é seu, né? Então a gente tem que explicar isso para o cliente também, né? Isso, doutora Juliana, mas assim, essa ponderação, essas pontuações que a doutora está colocando, é justamente o que eu faço, justamente o que a doutora faz, porque nós trabalhamos de uma forma para esclarecer para o nosso cliente sobre todos os prós e os contras, porque a gente inclusive esclarece para ele que não somos nós que vamos decidir, que é um juiz que vai decidir, né? Nossa profissão, como bem pontuado, é uma profissão de meio. Só que tem pessoas que não têm noção nem do que nós fazemos, nem do que o juiz faz, nem do que é mediação. A pessoa simplesmente, ela quer, olha, resolva o meu problema. E não é assim. Por isso que nós temos justamente, como a doutora apontou, nós temos que esclarecer para as pessoas, independente do grau de instrução. Porque tem gente que não sabe nada de nada, né? A pessoa só sabe fazer aquilo e aí, eu preciso resolver esse problema. Aí procura o advogado, nossa, mas é assim mesmo que funciona? É assim mesmo que funciona. É engraçado, mas é isso mesmo. E só mais uma última pergunta, senão o Instagram vai derrubar a gente aqui, que a gente já está um tempão aqui nesse papo gostoso. A mediação, ela começou na área da família, né? Que é uma área que a gente aqui do escritório só trabalha com a área de sucessão, a gente não trabalha com a área da família ampla, né? De uma forma ampla. Mas o doutor trabalha de uma forma mais ampla, essa parte da família, né? Sim. E aí eu percebo assim, de alguma forma, quanto maior o envolvimento
de intimidade, né? Que família tem aquela questão mais íntima, né? Mais difícil emocionalmente, ela tem um impacto emocional maior, né? Então, nas mediações. Então, como que é lidar com isso, né? Porque a gente lida mais com patrimônio, então nem tudo bem que muitas vezes tem um problema ali, outro assim, mais emocional, né? Mas a gente não atua em tudo, né? Nessa parte da família. E como que é para você atuar, né? Como que é para o doutor atuar nessa área, né, de mediação familiar, que é uma área que às vezes delonga mais tempo, mais horas, tem um impacto emocional maior do que outras atividades, né? Como que é isso? É interessante essa colocação, porque a mediação familiar hoje é a porta de entrada para que todo mundo conheça da mediação. E ela está sendo muito difundida porque a maioria das questões hoje em direito de família, em relação a divórcio, guarda, pensão, visitação, está sendo resolvida pela mediação. A não ser que seja um caso mais difícil, que esteja no litígio, aí fica para ponderações entre promotoria e pela decisão do juiz. Mas com bons olhos que eu vejo, porque quando o profissional da mediação entende das questões do âmbito do direito de família, ele vai passar para essas partes, mesmo que elas tenham muita intimidade, que o litígio esteja muito intenso, aflorado, ele vai passar condições nessa sessão de mediação que vão minimizar essa animosidade, vão fazer as pessoas verem a situação com outros olhos, e aí sim elas conseguiriam encontrar a solução ou as soluções viáveis para aquela questão. O que nós temos que ponderar hoje é que, dependendo da situação, as pessoas podem ir direto procurar de forma preventiva essa mediação, através das câmaras das instituições ou do mediador privado. Há possibilidade? Há como trabalhar isso? Sim. Depois, dependendo da situação, conforme o próprio Código de Processo Civil estabelece, ou é levado para uma homologação judicial, ou é levada aquela questão, se for uma sucessão, para uma escritura, um cartório de notas e você resolve a situação por aí. Envolveu menores, envolveu incapazes, vai para o âmbito do Poder Judiciário, tem a anuência do Ministério Público e a homologação do juiz. Agora, o que a gente tem que relatar e frisar aqui é que essa intimidade não é só das partes em relação à mediação, que elas podem se inteirar do que é, e mesmo que elas tenham um foro íntimo muito arraigado, elas consigam resolver através dessa situação que eu ponderei. Quem tem que ter intimidade com a mediação é o profissional, o operador do direito, saber dessa metodologia, justamente para quando chegar lá, na mediação, ele saber operar a forma colaborativa. Exatamente. Como desenvolver essa questão, entendeu? Então, caberá ao profissional do direito entender desse sistema multiportas, quais são as chaves a serem utilizadas e de que forma eu conseguirei melhor aprover para solucionar a questão do meu cliente. Então, isso é muito importante, tanto para as partes terem ciência, quanto para os operadores do direito. E uma coisa muito importante que é assim, na questão de sucessões que a doutora está trabalhando. No ramo pré-processual, eu não posso ingressar no Sejusc para resolver questões de direito de sucessões e nem de partilha de bens em divórcio ou dissolução de união estável. Há o impedimento legal do Código de Processo Civil e há também um parecer técnico da Corregedoria Geral do Estado de São Paulo nesse sentido. Então, é o que eu mencionei. A questão da mediação pode-se trabalhar? Pode-se, mas é uma mediação judicial. Ou, se você procurou preventivamente, estão aquelas particularidades, vai para um cartório de notas, faz a escritura e resolve a situação em si.
O que a pessoa não pode é ter um prejuízo de querer se socorrer do Sejusc e chegando lá, não, não posso resolver a sua situação. Então, são distintas as questões, né, que a pessoa tem que ponderar nesse sentido. Posso usar a mediação? Posso, nessa situação. Está com um processo de inventário, arrolamento em andamento? Estou. Quero levar para a mediação aquela questão? Sim. Levo para a mediação judicial, resolve-se aquilo, põe-se a termo e volta para o juízo de origem. Se tiver que passar pelo crivo do Ministério Público, passa. Se tiver que ter alguma outra intercorrência, tenha, e depois passa-se a homologação judicial. É isso mesmo, é isso mesmo. É um ponto que às vezes as pessoas pensam é que não pode conversar, que só pode conversar se for no fórum. E a mediação, ela pode ser feita hoje de forma online. Então, é lógico que tu, no caso de sucessão, né, vai precisar levar isso para um cartório de notas ou para o Poder Judiciário, né? Mas isso não impede a conversa, né? Isso não impede que seja feita a mediação, que muitas vezes as partes não entendem direito sobre, né, sobre o que está acontecendo, e aí cada um fala uma coisa. Então, assim, né, é como se fosse uma reunião familiar, né? E aí o Sim. mediador, ele vai mostrando para a pessoa, né, para os envolvidos, as situações, as pessoas vão colocando ali os seus sentimentos, o que eles acham, e acabam, né, chegando num consenso, né? E se a gente consegue evitar um inventário judicial e consegue trazer do judicial para o extrajudicial no cartório, é uma vitória muito grande, né? Porque Com certeza. o cartório ele tem um tempo menor, né? Já fica tudo resolvido. Então é melhor que o judiciário, né? Nesse ponto, né? Sim, nesse ponto é bem proveitoso, né, doutora Juliana? E é importante que, assim, as pessoas tenham a noção, a compreensão de que o mediador, através dos princípios e das técnicas, lhe auxiliará a entender da situação conflitiva e, eventualmente, essas pessoas, por elas mesmas, encontrarão a solução à questão e elas serão auxiliadas pelos seus advogados de forma colaborativa e, havendo a necessidade de alguma informação ou dúvida jurídica a ser sanada, aí sim esses operadores do direito, esses advogados, essas advogadas, sanariam para os seus clientes, porque o mediador esclarece questões da mediação, questões jurídicas são esclarecidas pelos advogados. É diferente aí. Sim, é isso mesmo. Doutor Anselmo, foi um prazer conversar com você, né? Compartilhar, né? Tá com a gente aqui compartilhando o seu conhecimento. É muito, muito legal. Agradeço muito, né? E vamos que vamos, né? Isso aí, eu que agradeço, gratidão pelo convite, pela participação no seu canal. Fico à disposição, havendo a necessidade de algum tema específico na área jurídica, na prática colaborativa, ou mesmo em relação à mediação. Fique à vontade, a gente combina as agendas, os horários, e eu cedo aqui de forma colaborativa aí para todos as informações e vamos trocando as ideias, esse aprendizado, e eu fico muito contente e feliz. Espero que as pessoas que acompanham o seu canal tenham gostado da live. Ah, muito obrigada para todos. Bom final de semana. Igualmente. Um beijo para você. Tchau, tchau.